Vamos falar sobre intolerância à lactose. O que é, quando que é alergia, como tratar, o que pode ser tratável, produção natural, ingestão de suplementos de enzimas também. Eu sou uma pessoa que tem uma certa tolerância à lactose. Tem um grau de intolerância. Já vem de família, minha mãe tem problemas, o meu pai não tem. Meu pai, mesmo idoso, toma muito leite mesmo, mas eu puxei um pouco a parte da minha mãe. É natural também muitos seres humanos terem o declínio da produção natural de enzima lactase. A gente tem que entender também, a maioria dos casos, o problema é a saúde intestinal. Nosso intestino geralmente não está nada saudável, por anos com uma alimentação inadequada, excessiva em alimentos processados, ultraprocessados, com muitos aditivos alimentares, pobres em fibras, causa muita inflamação intestinal e quanto mais inflamado vai ser o seu intestino, mais difícil vai ser para você digerir lactose. E glúten também, né? Muitas pessoas colocam o terror no glúten, mas o problema não é o glúten, né? A pessoa não é alérgica ao glúten, mas o intestino dela está detonado por décadas com uma alimentação inadequada. Hoje, nessa sociedade atual, a gente nasce com uma alimentação muito ruim. Ou seja, tem pessoas que nunca tiveram uma alimentação adequada, saudável. Às vezes demora meses, muitos meses para recuperar a saúde intestinal, para deixar o intestino realmente saudável. Eu tenho gás tomando 100 ml de leite comum, 150, às vezes 200 ml. Não dá muito legal para mim. Às vezes dá, né? Depende muito como está meu intestino. Mas um chocolate é bem mais tranquilo, que a gente tem que pensar que o chocolate ele tem pouca lactose. O carboidrato que está na tabela nutricional, na informação nutricional, é basicamente o açúcar, né? Para adocicar, porque o cacau é bem amargo. A gente tem a lactose, glicose, sacarose, são tipos de açúcar. Então a gente tem que diferenciar a alergia à proteína do leite ou intolerância à lactose, que estamos com problemas para a digestão do açúcar e não da proteína. A minha mãe é alérgica à proteína do leite, fica com sinusite. Agora, se você está tomando leite e está tendo mais reações estomacais, intestinais, muito provavelmente o problema é a intolerância à lactose. Suplementar a enzima logo antes de começar a se alimentar com um alimento rico em lactose vai ajudar. Se você vê que teus problemas acabam com uma suplementação de enzima, teu problema está sendo só a intolerância à lactose. Agora, se você está tendo outras reações, enxaqueca, sinusite, aí você tem que considerar um grau de alergia à proteína do leite. Você pode às vezes ter até os dois, a minha mãe já teve problema com os dois, foi uma bagunça, minha mãe tem problema a vida toda com leite, depois de basicamente idosa, ela tá meio flutuando, às vezes consegue comer, às vezes não consegue, dá sinusite. O que é interessante para recuperar a saúde intestinal é utilizar o kefir, é um grão, auxilia absurdamente na saúde intestinal. E você pode utilizar esse medicamento por meses para recuperar a sua saúde intestinal. Muitas pessoas não têm uma alimentação saudável, não têm uma alimentação adequada e mantêm o kefir a vida toda, por muito tempo. Você não precisa manter o kefir por muito tempo se você muda a tua alimentação para uma alimentação anti-inflamatória, baixa em aditivos alimentares, substâncias totalmente inflamatórias para o nosso corpo, né? Os conservantes dos embutidos, salsicha, linguiça, calabresa, mortadela, salame, destroem a gente. Fora que tem corante de caramelo e tem um monte de substância horrível. Até o corante da vitamina C efervescente. Tem muita química. Hoje você pega um rótulo de um alimento e olha os ingredientes e tem tanta coisa que você olha e... O que é isso aqui? Os caras estão colocando japonês na parada aqui para mim ler, né? Olha, nutricionista não sabe. Não adianta, gente. Tem outras profissões. Engenharia dos alimentos. Né? Nutricionista, ele pega o básico, mas não tem como saber tudo. Impossível, né? Muitas áreas. Então temos o kefir de leite. O kefir de leite ele é muito interessante para quem está com problema um pouco com intolerância à lactose, ama iogurte e não consegue consumir muito bem, ama leite. Porque com o kefir você consegue fazer um leite
baixíssimo em lactose, antes de virar iogurte, né? Você tem que prestar atenção bem no tempo também. Ou dá para fazer um iogurte muito gostoso, porque pensa, o grão kefir, ele fermenta o leite e o alimento do kefir é a lactose. Então o bichinho vai consumir a lactose do leite para você. Vai ficar um iogurte mais amargo, aí você vai utilizar mel, vai pensar em utilizar outras coisas para adocicar, bastante fruta, bater com fruta. Mas pensa, o kefir não dá, como iogurte não dá para esquentar, dá para fazer iogurte mais bem concentrado, queijo, né? O certo seria ter falado um queijo, um patê. Você pode colocar temperinhos também. Como é que seria? Você vai colocar o iogurte num coador de café, por exemplo, e vai deixar decantar. Vai ficar a parte grossa, fermentada, e vai cair o soro do leite. Uma aguinha meio verdinha, que é pura proteína, que pode tomar também puro. Né? Teve uma época que eu misturava com Clyde, que é um suco dietético que adocica, não tem açúcar, e eu gostava bastante. Mas assim, o kefir, ele é um medicamento, né? Ele, depois que você tem uma alimentação perfeita por bastante tempo, não perfeita, né? Porque a gente tem que saber flexibilizar e comer uma besteirinha às vezes, porque assim, eu já fui uma pessoa tão perfeccionista que já comecei a ter rejeição por alimentos saudáveis. É bizarro, muito tempo comendo só alimento saudável. Eu, como nutricionista, pensava, tem que ser perfeito, né? Eu tenho que ser o exemplo. Aí me cobrava muito e não deu boa, não deu boa. Tem o kombucha também, que é outro probiótico muito interessante, feito a partir de chá. Bem gostoso, eu acho que dá um pouquinho mais de trabalho. Tomei poucas vezes, não criei o hábito de fazer. O que eu tomei por muito tempo também foi o kefir de água, quando eu resolvi virar meio vegano, assim, né? Fui vegano por um mês. Mas eu acabei gostando de substituir o kefir de leite pelo kefir de água. Acho que o kefir de leite, né, pensando que ele tem conservantes, inflama um pouco o intestino, tal. É um conjunto de fatores, tem que pesar, quantos alimentos inflamatórios você tem na tua alimentação atual, né, habitual. Tem que decidir, né, eu quero isso, eu quero aquilo, observar o intestino, olhar as fezes, ver como é que tá. Eu atualmente estou tomando 100 ml de leite zero lactose. Não estou fazendo kefir, meu intestino tá bom. Às vezes vacilo, né, mas não tem mais a necessidade de utilizar intestino, que é um medicamento. Você vai recuperar sua flora intestinal, sua saúde intestinal, vai repovoar ela com micro-organismos saudáveis, e depois de um tempo que teu intestino já está equilibrado, você não precisa mais tomar. O kefir, né, muito interessante para você utilizar quando você está tendo disbiose, diarreia. Mas assim, se você nunca utilizou um probiótico na vida, ou utilizou pouco, utilizou só de farmácia, procura kefir, procura em grupos de Facebook. Eu tenho um vídeo, eu tenho que, né, colocar uma capinha, eu fazendo kefir de água. Se utiliza açúcar mascavo com água filtrada, tem que ser filtrada a água. E quando você tem alergia à proteína do leite, você não tem o que fazer, né? É realmente uma alergia que vai ter que cuidar, vai ter que tomar cuidado e vai ter que, né, procurar receitas veganas, umas coisas diferenciadas. Mas com a intolerância à lactose a gente consegue dar uma burlada, né? A gente tem que cuidar da saúde intestinal. Então tem uma alimentação rica em fibras, alimentos in natura, alimentos minimamente processados, frutas, oleaginosas, leguminosas, vegetais, folhosos, raízes, tubérculos, sementes. Busque alimentos com menos ingredientes na fórmula. O adoçante, na minha opinião, ele é bem menos inflamatório e bem menos nocivo que o açúcar. O açúcar me dá mais gases, me dá mais fermentação. Utilizei por muito tempo um pouco de adoçante no kefir, em receitas. Se preocupe com o seu intestino, não fique buscando só alimentos zero lactose. Não vai resolver o problema, o intestino é muito, muito importante para a gente estar se preocupando. O intestino é considerado o segundo cérebro, libera muita serotonina, sensação de bem-estar, ajuda a tratar, prevenir depressão, sensação de saciedade, reduzir compulsão alimentar.
Você pode até estar buscando probióticos, formulações de farmácias de manipulação, caso esteja bem difícil de conseguir kefir no momento, mas não desista, é importante você cultivar um pouco, aprender, não pense assim, pô, que saco, tem que cultivar, não pensa que é para sempre, pensa um pouco, fazer um pouco, cuida um pouco de você. Tenho amigos meus que sentiram uma diferença absurda, gigante, tem gente que não quer cuidar muito da alimentação, mas, pô, você cultivando o kefir, você vai ajudar a balancear pelo menos um pouco, você não precisa se cobrar ser perfeito. Tive amigos meus que tinham uma alimentação mais inflamatória e o kefir ajudava a balancear. Isso é, né? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e a sua curtida. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva agora para ser notificado dos próximos vídeos. Confira os vídeos do meu canal, tem bastante coisa sobre vários temas relacionados à saúde. Se você está buscando emagrecimento, reeducação alimentar, acesse meu site www.dietametabolica.com.br, acesse meu e-book. Eu agora quero ver o seu comentário aí embaixo. Você acredita que tem intolerância à lactose ou alergia à lactose? Qual que é a sua experiência com kefir? Deu certo tomar o suplemento de enzima lactase? Não deu? Conta a sua experiência para mim aí embaixo. E até logo. A gata que vai aparecer aí é a mascote do canal. Assista o próximo vídeo.